Olá, estamos juntos para darmos continuidade ao nosso curso As Parábolas de Jesus, aqui no nosso canal Cantinho do Obreiro. E nós estamos na 31ª aula. Fizemos a primeira parte dessa aula, né? A parábola do filho pródigo. É uma parábola que tem muito conteúdo e nós tivemos que dividir em duas partes. Eu quero dizer para você que você assista a aula do início até o final. Vamos ter lições maravilhosas para as nossas vidas. Que você possa estar se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Que você deixe o seu like, deixe o seu joinha. Também clique nas sinalizações para receber as aulas assim que forem publicadas. E compartilhe o conteúdo. É dessa forma que nós podemos fazer o ID de Jesus, multiplicando a palavra de Deus. Ok? Então nós começamos a primeira parte, nós falamos acerca da parábola do filho pródigo, parábola muito conhecida, né? Falamos o que era ser um pródigo, falamos o contexto que Jesus se encontrava naquele momento quando falou dessa parábola. Ele estava sempre entre publicanos e pecadores, entre os fariseus, entre os religiosos. Esse era o contexto que Jesus se encontrava. Nós falamos no início de forma detalhada de como acontece todo o processo envolvendo a saída do filho da sua casa. E nós chegamos aqui na segunda parte para estarmos avaliando os momentos da parábola. E no primeiro momento nós vamos avaliar a atitude do filho mais novo. Lucas 15, versículo 11 e 12, diz assim: Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. No versículo 13 encontramos, então, o filho mais novo saindo de casa, saindo da sua terra, saindo de uma forma livre. Seu pai estava dando liberdade, estava dando recursos para que ele pudesse viajar por onde quer que ele quisesse ir. Ele poderia ir a qualquer lugar. Nós não sabemos para onde ele foi, a Bíblia não fala nada disso. Só sabemos que ele foi para um lugar muito distante e se afastou o máximo que pôde da casa do pai. Suas atitudes naquele momento foram atitudes completamente inconsequentes. Ele juntou e levou tudo que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai para que, se caso o seu plano de viagem desse errado, ele pudesse voltar a encontrar alguma coisa. Esse filho mais novo, ele viveu ou escolheu viver de uma forma totalmente dissoluta, né? Da maneira que ele parecia melhor, né? Andando com quem quisesse, fazendo o que bem entendesse. E aí foi justamente por essas atitudes que ele foi levado à ruína. No versículo 14 diz assim: Depois de ter consumido tudo que sobreveio àquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Esse versículo ele diz que ele foi à ruína, seus recursos acabaram, havia gastado tudo, começou a passar necessidade, o dinheiro acabou e a fome chegou. Para piorar, ele estava numa terra totalmente estranha, ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigos, não tinha mais status, não tinha mais herança, ou seja, ele estava só. O desejo mundano, né, que ele tinha no coração, ele passou, porque é passageiro, é muito ilusório. Ele leva embora toda a alegria e ele arruina a vida daquela pessoa, ou da pessoa que assim se comporta, levando-a à solidão. O versículo 15 diz que ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou aquele rapaz aos seus campos para apacentar porcos. Né? Apacentar porcos era uma humilhação para um judeu. Humilhação mesmo. E esse rapaz foi submetido a essa humilhação. Para sobreviver, ele foi cuidar desses porcos. Nós devemos nos lembrar sempre que um judeu ele não podia ter contato com porcos. Estes animais eram considerados imundos pela lei.
Está lá em Levítico capítulo 11, versículo 7. E os rabinos, eles consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Com isso nós percebemos que ele perdeu seus recursos, ele perdeu a sua religião e consequentemente ele perdeu a sua identidade. Versículo 16 diz que ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha um grande desejo. Ele sentiu tanta fome que desejou comer as lavagens que eram dadas aos porcos. Mas o texto ele parece indicar que ele não chegou a comer, né? A Bíblia não diz que ele comeu. Entretanto, o não comer não representava alguma atitude de dignidade para ele. Ao contrário, representava o castigo que ele estava passando pela fome que ele estava sentindo. E como foi que aconteceu a transformação desse rapaz? O versículo 17 diz que ele caiu em si. E ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Mostra nesse versículo o arrependimento daquele rapaz. Lemos que ele caiu em si. No original seria algo como ele recobrou o bom senso, ou seja, ele voltou a si. E nesse momento nós vemos que ele sentiu saudade de casa. Ele descobriu que os empregados, que eram pessoas temporárias na casa do seu pai, eram mais dignos do que ele. De modo que tais empregados, eles, mesmo sendo diaristas, eles tinham o que comer todos os dias. E ele, naquele momento, estava passando fome. Ele toma uma decisão, versículo 18, 19 diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse versículo, nós lemos que o pai, ele vai ver quando o filho retorna, né? Ele vai ver. Ele diz: irei ter com meu pai. E o pai nunca havia perdido o interesse por aquele filho. E uma vez, ele sempre estava aguardando o filho, né? Ele era aquele pai que esperava que o filho retornasse para casa. O filho, quando partiu, achava que nunca mais voltaria ali. Mas o pai tinha certeza de que um dia aquele filho estaria de volta. Isso fica muito claro quando nós vamos ver a reação do pai. O texto bíblico diz que o pai se compadeceu profundamente. Ele correu para o filho. Naquela época, uma pessoa mais idosa, um ancião, ele não podia correr, isso era indigno, mas o pai não se importou com essa humilhação aos olhos dos homens. O que importava para ele naquele momento era que o seu filho estava voltando para casa e estava a poucos metros de distância dele. O pai abraçou, não olhou para as condições que o seu filho estava. O filho estava rasgado, descalço. Era exatamente uma personificação da miséria. Mas o pai só olhou o arrependimento e acolheu o filho em seus braços. O pai também, diz a Bíblia, que ele beijou repetidas vezes. Percebe que ele se compadece do filho. Perceba isso. Correu, abraçou, beijou, sem dizer uma palavra. Esse é o amor de Deus, querido. É o amor maravilhoso de Deus. É a graça incompreensível que o mundo não sabe descrever. No versículo 21 ele diz: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nós vemos que o filho ele começa o discurso que havia ensaiado. Reconheceu o seu pecado, reconheceu sua miséria, reconheceu que não tinha mérito algum e reconheceu que não era digno de ser chamado filho. Porém, algo que realmente merece nossa atenção é o fato de que ele não conseguiu dizer: faz de mim um de seus empregados.
O pai não deixou que ele falasse essas palavras. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, as sandálias nos pés, trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos. Esses 2 versículos, ele relata como o pai o recebe de volta em casa. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia, mas o seu amor de pai era tão extraordinário, tão imenso, que ele faz exatamente isso. O pai lhe providencia roupa, que era símbolo de honra, anel, um símbolo de autoridade, providencia sandália, que era um símbolo dizendo que aquele filho ele não era um escravo, aquele filho era um homem livre, pois o amor de seu pai ele estava o libertando. O pai também manda preparar um bezerro cevado. Esse animal era um novilho, guardado para ser usado somente em ocasião especial. Para o pai haveria alguma ocasião especial para ele, que seria, no caso, a volta do filho. Esses versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui nós entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do pai. Perceba que enquanto o filho estava vivendo de uma forma dissoluta, o pai estava fazendo provisão para receber o seu filho de volta. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava cevando o novilho, preparando o novilho, deixando uma roupa, um anel, uma sandália preparado para o momento do retorno do filho. Com isso, nós entendemos que a parábola como um todo, ela aponta para a soberania de Deus, que busca de forma incessante aqueles pecadores desprezíveis que não estavam procurando por ele. Lucas 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. É um significado muito importante que infelizmente muitas pessoas não percebem. Note os contrastes. Era um filho que estava morto e agora estava vivo. Estava perdido, mas que foi achado. A explicação dessas palavras é a seguinte: num sentido bem prático, o filho estava morto, pois havia recebido toda a sua parte da herança. Ele não fazia mais parte da família. Ele também estava perdido, pois não havia sido construído nada em sua vida com aquilo que ele havia feito, com as loucuras que ele tinha praticado. Ele desperdiçou tudo que poderia fazê-lo grande. Porém, há algo mais profundo. A palavra morto reflete o grau mais avançado de miséria e de decomposição do homem. Morto não toma ação, morto não tem atitude, morto não decide, morto não tem razão sobre si. Aquele filho estava morto e perdido, ou seja, ele estava no mais profundo estado de desgraça. Porém, há uma boa notícia, uma notícia que explica a reação do pai. O apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, ele ensina que ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No Evangelho de Lucas, o próprio Jesus declara: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, hoje nós vamos finalizar a segunda parte dessa parábola. Amanhã nós continuaremos com a terceira. Nós vamos ver ainda sobre o filho mais velho e vamos ver ainda as lições para as nossas vidas. Que você possa ter sido ricamente abençoado com essa palavra. Reflita, veja o vídeo de novo. Não deixe de curtir a lição, de fazer seus comentários, tá? De apertar o sininho das notificações para você receber a nova aula amanhã. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu quero finalizar essa aula abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando os seus projetos e os seus sonhos. E eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe.